Bom, boa noite, pessoal, que entrou agora com a gente, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos. A gente está continuando, então, a introdução do livro dos médiuns. A gente já falou nas últimas 2 semanas a parte introdutória, né? O primeiro capítulo tem os 3 tópicos de introdução. E aí, na semana que vem, a gente começa a fazer os estudos direcionados aos temas específicos, tá? Então, nessa primeira introdução de temas, né? O capítulo 2, ele fala do maravilhoso e do sobrenatural, né? Porque quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de espiritismo, tem muito... como eu posso dizer? Eu não quero fumar um preconceito, né? Mas tem muita história, tem muita imaginação sobre o que é ser médium, o que é o espiritismo, o que é o contato, né? E aí as pessoas acham que é algo, nossa, é sobrenatural, é maravilhoso, é fantástico. E, basicamente, vou dar um spoiler alert aqui para vocês. O que esse capítulo vai mostrar para a gente é que não tem nada de excepcional. Tudo que a gente estuda no Espiritismo está baseado em leis, né? Quando a gente estudou o livro dos Espíritos, antes da gente começar aqui, para quem não assistiu, tem ainda no YouTube, fica lá salva a playlist do livro dos Espíritos, então dá para acompanhar o conteúdo. Mas lá a gente viu que tudo que a gente estuda no Espiritismo são leis naturais. Então, são leis que Deus, quando criou a matéria, quando criou o planeta, ele fez essas leis vigorarem para que tudo corresse da maneira que ele pretendia. E o Espiritismo estuda isso. Então, a mediunidade, os efeitos da mediunidade, nada mais são do que efeitos dessas leis, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes agora, tá? Então, Kardec começa, né, falando sobre isso, né, sobre essa questão da gente achar que são fenômenos maravilhosos, são sobrenaturais, milagres, né? Então ele começa assim: se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Ou seja, ele está falando aqui que se a crença nos espíritos, a crença na vida após a morte, fosse algo de uma única religião, de um único povo, fosse um único sistema, dogma, doutrina, vamos chamar do que a gente quiser, só um concebesse, pensasse nessa questão da crença nos espíritos e na manifestação dos espíritos, a gente poderia sim suspeitar que era algo ilusório, né? Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Então, ele está falando, então, se fosse tão singular, se fosse algo ilusório, por que a gente ia encontrar fragmentos, menções, informações sobre isso em diversos povos, em todos os tempos, né, modernos ou antigos, em livros, né, de religião. Então, não só na Bíblia, mas a gente tem outros livros religiosos que também tratam da vida após a morte e da ação, né, da influência que os espíritos têm na nossa vida. Aí ele continua: respondem os críticos, porque desde todos os tempos o homem teve gosto do maravilhoso. Então ele está falando, né, quem é crítico, quem é cético, materialista, vai falar, é porque desde sempre o homem teve esse gostinho pelo maravilhoso. Aí ele pergunta, mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? E o que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Então, se a gente está pensando nos críticos, né? Esse capítulo vai falar muito disso, tá, gente? De como os céticos, de como os críticos analisam o espiritismo e qual é a nossa base para contestar, não, né? Mas para responder e para fazer com que eles pensem melhor sobre isso, tá? Então, ele está falando aqui que os críticos vão falar, porque as pessoas sempre querem saber sobre o maravilhoso, né? O que eles entendem por maravilhoso? Sobrenatural. E o que é sobrenatural? É aquilo que é contrário às leis de Deus, tá? Conheceis, porventura, tão bem essas leis
que possais marcar limite ao poder de Deus? Então, a gente sabe tão bem, assim, a gente conhece todas as leis divinas para a gente poder dizer, não, isso daqui não está dentro da lei divina? Pois bem, provai, então, que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser uma dessas leis. Então, assim, se as pessoas estão falando, não, isso é contra as leis divinas, tá bom, então me prova que isso está contra as leis divinas. Onde você tem as leis divinas escritas, impressas, para poder me provar, para poder me mostrar, né, que isso daqui não é uma das leis de Deus. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Então, ele está instigando, ele está convidando a gente a estudar o espiritismo, né? O que ele está falando para a gente? Tudo isso, até hoje, ficou no campo do maravilhoso, ficou no campo do sobrenatural, porque as filosofias não tinham conhecimento para poder explicar as coisas que aconteciam. E isso, gente, acontece até hoje. Algumas coisas, o Espiritismo já explicou, um grande número de coisas, o Espiritismo já explicou, já trouxe as explicações físicas do que acontece, quais são as leis que regem, né, os atos espíritas não, desculpa, os atos que as pessoas acham que são sobrenaturais. Mas ainda tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente aprender. Por quê? Conforme a gente vai evoluindo moralmente, conforme a gente vai evoluindo intelectualmente, a gente vai tendo a capacidade de entender coisas diferentes. Então, é uma coisa que eu sempre brinco, que eu sempre falo. É a mesma coisa que você chegar num jardim de infância e falar, começar a explicar a física quântica para eles. Não tem como. Eles não têm ainda a bagagem intelectual para compreender uma coisa dessas, né? Mesmo não física quântica, que seja. Gente, chegar para o primário e explicar equação de segundo grau já vai ser uma coisa assim absurda, né? Explicar química orgânica. São coisas que são leis, elas são cientificamente comprovadas, mas a gente não tem como fazer isso para determinadas pessoas ainda, determinadas idades e até pessoas de idades mais velhas, mas que não tiveram esse conhecimento teórico forte. E a mesma coisa acontece com a humanidade. Então, a gente está tendo doses homeopáticas de conhecimento, vamos dizer assim. Desde antes de Cristo, né, a gente viu isso também no Livro dos Espíritos, desde antes de Cristo, a gente tem os profetas, os filósofos, que foram galgando de pouquinho em pouquinho, construindo a base para que a doutrina do Cristo viesse. Depois disso, ele deixou toda a base pronta, com as parábolas, com as histórias que ele contava, né? Ele falava por parábolas, exatamente por isso, porque as pessoas não iam entender o que se ele falasse da maneira mais clara, e aí o Espiritismo veio e está desvendando isso. Ah, então quer dizer que acabou? O Espiritismo é a palavra final? Não, não é. A gente, conforme a gente vai evoluindo, inclusive dentro do Espiritismo, a gente sabe que existem comunicações de trabalhos sérios que trazem luz para a gente sobre outras coisas, sobre coisas que no próprio livro dos espíritos, no livro dos médiuns, os espíritos responderam, falaram, a gente não pode comentar sobre isso agora, né? Muitas vezes eles falam, vocês não têm palavras para a gente explicar para vocês isso. A gente consegue fazer por base de comparação, mas a gente não consegue explicar o que é exatamente. E em alguns casos eles até falam, se a gente fizer uma comparação, vocês vão entender errado, então a gente não vai falar sobre isso agora. Então, assim, é um ponto muito importante para a gente pensar, né? O espiritismo, ele é baseado em ciência, por isso que a gente fala, né, que muita gente trata o espiritismo não como uma religião, mas como uma doutrina de vida, porque ela abrange o lado espiritual, sim, né, a questão da relação com o divino, né, da nossa fé em Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo vem para traduzir, vamos dizer assim, né, vem para facilitar as passagens do Evangelho que seriam da Bíblia, né, que é as passagens de Jesus. Então, para tratar esse lado espiritual, da conexão com Deus, das leis morais, do correto agir, mas o Espiritismo, ele tem a característica de ciência e ele tem a característica de filosofia.
Então, a gente se baseia, sim, na ciência. Então, conforme a ciência vai evoluindo, nós, que estudamos o espiritismo, vamos evoluindo o nosso conhecimento junto com ela, tá? E aí, esse é o maior ponto que a gente tem para explicar algo para alguém que é crítico, que é cético do espiritismo. A gente pode perguntar para essa pessoa: você conhece todas as leis divinas? Onde você viu que elas são as únicas verdadeiras e não tem mais nada, que está tudo escrito? Né? A gente não tem, a gente não sabe, ninguém pode afirmar isso. É muito presunçoso, né? Uma pessoa que puder falar: não, eu sou o dono da verdade, eu sei de tudo, até das leis de Deus, né? Aí eles estão aqui que estão falando exatamente de alguns fenômenos que são muito evidenciados, né, dentro do estudo espírita. Então ele fala aqui: tornar um homem a viver depois de morto e bem morto, reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo, sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei. Ou seja, ele está dizendo aqui a questão da ressurreição, e a gente viu isso no último capítulo do Livro dos Espíritos. Quem quiser dar uma relembrada lá, foi aquela aula relâmpago que eu fiz correndo, porque o tema era gigantesco, tinha muita coisa para falar, mas dá para pôr lá na velocidade menor, dá para ir acompanhando, gente. A gente falou sobre isso lá, né? A questão da ressurreição. Seria realmente uma derrogação da lei divina, da lei natural, se o nosso corpo, depois de morto, enterrado, decomposto, se reunisse, se reagrupasse e eu voltasse a ser a Gabriela exatamente como eu sou, nesse mesmo físico, da mesma maneira que eu era antes. Isso sim seria uma derrogação da lei. E isso não é verdadeiro. Isso a gente sabe no Espiritismo, a gente estuda que a ressurreição, ela não é possível nesses termos, em termos que a gente fala da volta do corpo físico, tá? Desculpa, gente. A garganta vai ficando seca. E aí, vem muito, quando a gente fala sobre isso, fala: mas e Jesus? Jesus ressuscitou depois de 3 dias. A gente não tem como saber o que aconteceu com Jesus, tá, gente? A gente não tem como nós talvez estivéssemos há 2000 anos atrás lá, né, jogando pedra na cruz, coitado de Jesus, mas a gente não tem como saber. Quais são as hipóteses? O que pode ter acontecido? Primeiro, Jesus pode não ter morrido realmente, né? Por quê? Existem diversas doenças que não eram conhecidas naquela época, que são conhecidas como as doenças do morto-vivo, que baixam a pressão, baixam o batimento cardíaco da pessoa num nível tão baixo, que não é possível fazer a medição, né? De você oferir e aí a pessoa é dada como morta. É uma doença que existe, eu não vou lembrar o nome, tá, gente? Mas ela existe, a gente pode pesquisar depois no Google, a gente acha. Então, realmente, ele não estava morto, e aí, por isso que ele acordou. Pode ser isso? Pode ser isso. Pode ser que quando ele ressurgiu, né, a ressurreição dele, não tenha sido do corpo físico, pode ser que ele tenha aparecido pelo perispírito dele. Então, Jesus, com todo o seu poder mental, né, ele, em vez dele estar com o corpo físico, ele apareceu em perispírito para as pessoas? Pode ser também. Como eu disse, não tem como a gente saber. O que a gente sabe é que a ressurreição da carne não é possível pelas leis divinas, tá? É uma derrogação da lei. E aí, então, é por isso que a gente fala na reencarnação. O quê? O espírito, que é o ser imortal, que é o ser etéreo, ele sim pode entrar e sair da carne, tá? Mas a carne, não. Temos uma pergunta. E Kardec sempre falava, Pode falar mais alto para eles ouvirem. A religião e a ciência, você acredite na ciência. Exato. Eu não sei se vocês ouviram, gente, que a minha mãe falou aqui baixinho, mas ela falou, e Kardec mesmo afirmava, né? Entre religião e ciência, entre o espiritismo e a ciência, fiquem com a ciência. Ele sempre foi muito categórico em falar sobre isso, né? E aí, gente, até foi bom que minha mãe lembrou disso, porque eu queria fazer um parênteses aqui, antes de eu continuar um tema. Vamos dar um pause aqui no tema, mas que é importante a gente falar.
Eu não sei se vocês conhecem a história de Allan Kardec, né? Eu não vou entrar em detalhes, tem um filme de Allan Kardec, podem assistir, mas em linhas gerais, quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, ele era um cientista. Allan Kardec, ele era um estudioso do magnetismo. E quando começou o evento das mesas girantes lá na França, e aí os efeitos da mesa girante, gente, eu até coloquei uma foto aí para vocês terem uma ideia. O que que era? Era uma mesa que girava. Olha, que incrível, né? Temos um Sherlock Holmes entre nós. A mesa girava. Por quê? Mas ela não era que ela girava, ela se elevava e girava, e batia, e respondia a perguntas. Então, quando isso começou, né, o evento das mesas girantes lá na França, Kardec foi convidado pelos seus amigos para ir conhecer. E ele não deu muita bola, porque era moda, era uma coisa frívola, era como se fosse ir num barzinho hoje em dia, né? Ah, não temos nada para fazer aqui na França, não tem TV, o que a gente vai fazer? Vamos lá ver as mesas girantes. Só que teve um amigo dele que era cientista também, que foi ver as mesas girantes e falou: Kardec, você tem que ver isso. Isso é uma ação de magnetismo muito forte. Você tem que estudar, você tem que ir lá ver. E Kardec foi ver. E Kardec começou a estudar. Então, ele começou a analisar o espiritismo, as interações com os espíritos, cientificamente. O que ele queria? Na verdade, ele não achava que tinha um espírito ali atrás, né, fazendo aquilo ali. Ele achava que era uma questão de magnetismo. E ele foi para provar isso. Só que conforme ele começou a estudar, conforme ele foi percebendo o que estava acontecendo, ele foi percebendo o que estava por trás disso. Aí eu não vou entrar mais em detalhes, senão eu vou entrar no próximo slide. Então a gente espera um pouquinho. Mas só para vocês entenderem, então, o contexto de como que Kardec chegou no espiritismo, né? Como que o espiritismo chegou no Kardec, não sei, né? Como que foi a ordem das coisas, né? Que ele ia ser o codificador, a gente já sabia, né? Então, mas como como eles se encontraram, né? E aí, então, voltando, né, no tópico que a gente estava tratando, os céticos, né, falam assim: entretanto, os céticos objetarão. Admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade? Aí ele responde assim, né? Constitui, mas da lei conhecida. Ou seja, se a gente estivesse falando meramente de uma mesa se erguer e ficar no ar sem nenhum apoio, a gente estaria derrogando a lei conhecida que nós temos hoje sobre gravidade. Mas, como a gente estava falando antes, a gente não conhece todas as leis naturais. Então, o que a gente vai ver, e aí, gente, eu não vou entrar em detalhes dos fenômenos em si, tá? Porque a gente tem nos próximos capítulos, a gente vai falar detalhadamente sobre tudo. Vai falar sobre mesa girante, vai falar sobre médium de efeito físico, vai falar sobre médium de psicografia, vai falar sobre cada um desses tópicos, tá, gente? Então, aguentem a emoção aí que a gente vai entrar nesses pontos, tá? Mas o que eu quero trazer aqui? O que eles estão falando é, se fosse meramente eu soltar isso daqui e ele ficar em pé, isso seria uma derrogação das leis naturais, mas não acontece, tá vendo? A gravidade não deixa isso acontecer. Mas existem as leis que a gente não conhece. E no caso das mesas girantes, elas tinham um apoio, só que não era visto. Então, ou eram os espíritos que estavam segurando, né, através do ectoplasma, a gente também vai falar sobre isso, a Dorinha introduziu um pouco, né, ela fez a aula de ectoplasma também, quando a gente terminou o livro dos espíritos, mais um convite para vocês, quem não assistiu, voltar lá no YouTube para assistir. Então, a gente viu que o ectoplasma, ele é semimaterial, ele tem a energia vital e ele tem a possibilidade de se materializar. Então, era com isso que essas mesas girantes eram operadas, tá? Então, sim, então quando a gente pensa na lei da gravidade pura e exclusivamente, seria uma derrogação, mas ela não é a única lei que rege o universo. E essas leis que a gente vai descobrindo com o espiritismo são o que explicam esses fenômenos, tá? E aí, como eu estava falando para vocês, né, que Kardec começou a estudar, ele começou a estudar e ver os fenômenos, né? E aí ele foi ficando intrigado, porque não era simplesmente uma mesa que se levava do ar e girava.
Se você fazia uma pergunta para ela, ela respondia com baques, né? Baque de sim, baque de não. Depois começaram a ter as comunicações escritas com cestas, vocês vão ver tudo isso nos próximos, tá, gente? Mas então, assim, ele começou a perceber que tinha alguma coisa inteligente ali por trás, não era simplesmente uma coisa física, não era quando, por exemplo, a gente esfrega a mão assim no cabelo, sabe quando você coloca assim, esfrega uma bexiga, né, balão, no cabelo assim, que se você afasta, o cabelo começa, né, a ir em direção à bexiga, não era algo nesse sentido, tinha algo por trás. E aí ele chegou na conclusão, lógica, né? Todo efeito que é inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, como que um efeito, como que uma mesa responder, bater uma vez para sim, duas vezes para não, pode acontecer se não tiver uma causa inteligente, se não tiver uma fonte inteligente por trás disso para entender a sua pergunta e te responder ela? Não tem como. Não tem como, né? Então, essa é uma grande verdade. E isso foi uma das coisas que Kardec percebeu ao fazer o estudo, tá bom? Mais um minutinho, gente. A apresentação de hoje é super curtinha, tá, gente? Então, eu posso tomar água sem ter medo do tempo. Vamos lá. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. Então, ainda, falando dos materialistas, falando dos céticos, né, daqueles que não querem acreditar, quem enxerga a matéria como a única coisa que existe, tudo que foge disso ele não vai conseguir explicar, né? Não vai conseguir ter uma razão, ter alguma coisa para explicar o que está acontecendo, eles não vão entender. Então, eles vão dizer que é o quê? Que é superstição. Porque eles não conseguem explicar, né? A gente já viu isso também, né? Quando a gente não consegue explicar alguma coisa, entra no nosso campo do misterioso, entra até no campo do medo que a gente falou, né, no livro dos espíritos, porque a gente não consegue explicar, a gente acha que é superstição, a gente acha que é sobrenatural, é coisa de gente boba que acredita nisso, né? Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são ficção, que lhes são as ficções. O mesmo fora julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento da causa. Então, aqui, né, o que ele está trazendo? Muitas vezes as pessoas estão criticando o espiritismo, é impossível, não tem como isso acontecer, é obra do demônio, isso, aquilo. Por quê? Eles pegam os fatos mirabolantes, ou eles pegam os fatos, por exemplo, de charlatanismo, né? Eles pegam essas coisas que se ouve falar, eu fui lá, eu vi a mesa girar, e eu vi isso, eu vi aquilo, aí vira aquele telefone sem fio, né? Vai virando aquela lenda popular, né? Aquele conto de fada, vai aumentando para cada pessoa que a gente conta. E aí, se a gente analisa esses fatos únicos exclusivamente, a gente não está fazendo um julgamento correto, né? Do espiritismo. É a mesma coisa, como ele fala, né? Se a gente fosse estudar história, pegamos livros de romance. Não tem como a gente ter uma visão do todo. A gente vai ver o que aquele romancista quis escrever, o que ele quis trazer. Ou até mesmo pelas tragédias, a gente não tem como estudar algo sem se aprofundar. Então, a gente não pode querer discutir alguma coisa sem a gente conhecer aquela coisa. Então, não adianta eu vir aqui e falar para vocês que o islamismo é uma péssima religião, sendo que eu não conheço o islamismo. Eu não posso falar isso. Eu não tenho nenhum conhecimento para falar isso. Então, isso não é verdade. O que ele estava querendo dizer aqui é exatamente isso. Se a gente não conhece, se a gente não estuda, por que a gente poderia falar sobre isso? A gente não pode. É a mesma coisa de eu chegar
lá no trabalho da Dani e querer discutir com o juiz sobre jurisprudência. Pelo amor de Deus, quem que sou eu para falar de jurisprudência nesse mundo? Eu não entendo nada dessas coisas. Eu não tenho que criticar. Eu não posso virar e falar assim, essa jurisprudência aqui, ó, do STF tá errada. E eu, Dani, eu sei que jurisprudência no STF, tá? Eu sei que é a repetição dos casos. Não morre aí, não. Pode ser do STF, tá certo, parabéns. Então... Mas eu não recomendo então, tá discutir com o juiz, até quem entende direito. Até quem sabe, né? Enfim. Mas é isso, não adianta eu querer ir lá e querer discutir alguma coisa. Você tá errado, aqui você falou que era um negócio de inconstitucional, mas eu não acho que é inconstitucional. Gente, quem sou eu na fila do pão, né? Não é assim que eles falam? Quem sou eu para querer discutir alguma coisa que eu não tenho conhecimento sobre? Quem que estudou? Quem que se formou? Quem que fez cursinho? Quem que passou no concurso? Quem que estuda a Constituição de cabo a rabo? Não sou eu. Então, não sou eu que tenho conhecimento para dizer se uma coisa está certa ou está errada. O que ele está querendo dizer aqui? Então, só Kardec, que é profundo conhecedor, só ele pode falar o que está certo e está errado? Não! O que ele está querendo dizer nós temos que estudar. Se nós queremos criticar alguma coisa, nós temos que estudar essa coisa, entender o que causa ela, entender as bases dela, o raciocínio lógico por trás daquilo ali, para aí sim a gente tirar as nossas conclusões e poder discutir sobre o assunto. Não é simplesmente falar assim, eu acho que está errado, né? Muito fácil assim, né? E aí ele até fala, né? Ele ressalta um ponto, né? Que o espiritismo ele demonstra a impossibilidade de um grande número deles, né? Dos fatos considerados sobrenaturais. E o ridículo de certas crenças, que constituem a superstição propriamente dita. Então, o próprio espiritismo mostra que algumas coisas não são possíveis de acontecer. Então, essas leis, né, que o espiritismo desvendou e continua desvendando, elas vêm para mostrar exatamente que algumas dessas coisas que as pessoas ficam colocando, jogando na conta do espiritismo, não são verdadeiras, elas não são possíveis de acontecer, como a gente acabou de falar sobre a ressurreição. Não tem como uma coisa dessas acontecer. Então, nós mesmo, baseados na lógica das leis e das leis naturais, a gente mesmo demonstra a impossibilidade de tudo isso. Então, não adianta alguém vir aqui e apontar e falar assim, o espiritismo é uma porcaria, porque ele fala X, Y, Z. Quando, na verdade, existe, às vezes, muitos livros e muito conhecimento dentro da doutrina falando que não, que esse tipo de coisa não acontece, que esse tipo de coisa pode ser obra de enganação, pode ser obra de pessoas mal intencionadas, enfim, né? Então, não adianta a gente querer pegar esses pontos e jogar isso como se fossem as verdades absolutas do espiritismo. Não, conforme a gente for estudando, a gente vai ver o que são as verdades e muitas vezes não absolutas, né, gente? É absoluto só as leis divinas. Mais um golinho. E aí, ele ressalta, né? Então, só com o tempo e o estudo é que se adquire conhecimento de qualquer ciência. Então, é a mesma coisa, gente, de você estudar matemática, é a mesma coisa de você estudar biologia, é a mesma coisa de você estudar química. Não é assim, acordei, hoje eu vou ler um livro de química, pronto, entendi tudo, vou dar aula de química no lugar da minha mãe. Não tem como, não é da noite para o dia. A gente precisa de um tempo estudando, né? A gente precisa estudar e um bom tempo estudando, dependendo da ciência, né? No meu caso, assim, para estudar, eu sou igual a Rafa, assim, gente, para estudar física e matemática, acho que preciso de umas 5 vidas ainda, sabe? Assim, então é isso. Não tem como a gente conhecer algo sem a gente estudar. Eu, por exemplo, sou espírita há 29 anos, porque eu já nasci da barriga da minha mãe, a gente já devia fazer até evangelho no lar, né, mãe? Quando eu tava na sua barriga. Aí, ó, a gente já fazia até evangelho no lar. Então, isso quer dizer que eu conheço tudo sobre o espiritismo porque eu sou espírita há 29 anos? Não, eu estudo o espiritismo desde os meus... que eu estudo de verdade? Mãe, não me ouça, desde os 18, assim, mais ou menos. Não, acho que uns 16, 17. Que a gente ia na evangelização antes, né? Mas pra gente era tudo festa, né? A evangelização. Mas eu estudo faz desde os 16, os 17 anos de idade. Então, já faz mais de 10 anos. Por isso que eu tô aqui para tentar facilitar a leitura de vocês. Mas dependendo dos temas que vocês me perguntarem, eu não vou saber responder. A gente mesmo fala, né? Muitas vezes quando a gente está falando aqui,
palestrando, vamos dizer assim, vocês fazem umas perguntas e a gente fala, ó, na minha opinião, é isso, isso e aquilo. Por quê? Com base naquilo que eu estudei, eu não tenho raciocínio lógico na minha cabeça de como as coisas parecem funcionar naquela ordem de leis naturais. Então, eu entendo que funcionaria desse jeito, mas a gente não sabe, né, muitas vezes. Por isso que a gente está sempre estudando. E aqui, quando a gente vem até passar, né, facilitar essa leitura para vocês, é um mega de um estudo para a gente, porque embora a gente já tenha lido 1.532.000 vezes algumas coisas, toda vez que a gente lê, toda vez a gente capta coisas novas, toda vez a gente absorve coisas diferentes. Então, o tempo é imprescindível para esse estudo. A gente tem que estar sempre estudando, estudando e estudando. Foi até, mano, era o Evangelho que ele falava pro Chico estudar? Já terminei de estudar o livro dos Espíritos. Ou foi Edivaldo? Ah, agora eu não vou lembrar, gente. Foi um dos dois. A Fer vai lembrar. Que falava assim, o que eu tenho que fazer? Não, estuda o Evangelho. Ah, tá bom. Aí ele ia lá, estudava o Evangelho. Terminei. E agora, o que eu faço? Estudo o Evangelho. Ah, mas acabei de estudar o Evangelho. Não, estudo o Evangelho. Tá bom. Aí ele ia lá, estudava o Evangelho. Divaldo. E agora? Oi? Divaldo. Falaram para Divaldo. ele que ele ficar 2.000 anos estudando, ele ainda não compreenderia tudo que estava no livro. Que está no livro, exato. E ficava, a gente estuda, terminou, estuda de novo, terminou, estuda de novo, terminou, estuda de novo, porque é isso, gente. A gente, cada época da nossa vida, a gente tem a capacidade de assimilar uma coisa. Conforme a gente vai ganhando experiência, e aí eu não tô falando de experiência de vida, tá? Não é porque alguém tem 60 anos que vai aprender mais fácil espiritismo do que alguém que tem 12, tá? O que eu tô querendo dizer é, conforme a gente vai vivenciando as coisas das próprias leis naturais, da própria vida, da evolução, a gente vai conseguindo assimilar um pouquinho mais, né? Aí a gente assimila um pouquinho mais, aí a gente assimila um pouquinho mais, ou às vezes a gente acha que assimilou e não assimilou nada, aí a gente volta e a gente entende de verdade, né? Então é assim que funciona para qualquer ciência. E o espiritismo, como eu disse, ele tem essa viés da ciência. A ciência é a base do espiritismo. Então, a gente tem que, sim, encarar o estudo dele como a gente encara de outras ciências, tá? Tanta puerilidade haveria em se querer ver todo o espiritismo numa mesa girante, como toda a física em alguns brinquedos de criança. Então, assim, é muito... Eles usam a palavra puerilidade, né? Mas eu penso numa palavra mais contemporânea. Talvez assim, é muito fácil, né? A gente querer comparar. Ah, não, a mesa girante resume o espiritismo. Ou, hoje em dia, né, a gente tem as comunicações que a gente já conhece, né? Que as mesas girantes não acontecem mais. Mas é muito fácil, né? Falar assim, é o preto velho. Isso é o espiritismo. É muito, muito pequeno a gente fazer essa comparação, né? Não tem como. É a mesma coisa a gente querer explicar toda a física com um brinquedo de uma criança, como a gente querer toda explicar a física falando que a árvore caiu da maçã, a maçã caiu da árvore. Vocês entenderam, né? Que a maçã caiu da árvore e aí teve a lei da gravidade. Não tem como, né, gente? Tem toda uma base por trás disso. A Rafa tá aqui chorando de rir da minha cara, gente. Ai... Vamos lá. Olha, gente, já estamos acabando, viu? Já estamos acabando. Vocês estão vendo que eu estou abordando vários temas, trazendo junto para a gente aprofundar bastante, porque ele é bem curtinho. Então, aqui eu trouxe tópicos, são 8 tópicos que Kardec, quando ele estava falando, né, esse capítulo, ele tem, é um texto super longo, né, falando todos esses pontos que a gente tratou agora, mas aí depois ele resumiu, ele colocou ele colocou em forma de tópicos todos os pontos, então, que ele tratou. São 8 tópicos. Então, vamos passar um por um, só para a gente reforçar o que a gente falou, tá? Ó. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e as suas manifestações. Ponto. Primeira afirmativa. Então, todos os fenômenos que a gente estuda no espiritismo têm o princípio que existe uma alma, ela sobrevive ao corpo e ele pode se comunicar com a gente, né? Podem se manifestar. Fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenaturais no sentido vulgar dessas palavras. Beleza? Então, quando a gente fala de fenômenos espíritas, a gente não está falando nada sobrenatural. Tudo é explicado pelas leis da natureza, tá?
Muitos fatos são tidos por sobrenaturais, porque não se lhes conhece a causa. Atribuindo-lhes uma causa, o espiritismo os repõe no domínio dos fenômenos naturais. Ou seja, as pessoas acham que é sobrenatural porque elas não conhecem a causa. Como a gente conhece a causa, voltamos ao ponto. São fenômenos naturais, ok? Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas. Ou seja, mesmo aqueles fatos sobrenaturais, tem muita coisa que o próprio espiritismo já demonstra que não é possível, tá? Que são coisas supersticiosas, que é sobrenatural. Por exemplo, gato preto dá azar. Gente, quer coisa mais supersticiosa que isso, pelo amor de Deus? A gente tem um gato preto aqui em casa, que é a coisa mais linda, mais maravilhosa, mais gorda desse mundo, e que ele só traz sorte pra gente. Aqui todo mundo é sortudo. Todo mundo nessa casa aqui, ninguém tem problema, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem amor, todo mundo tem amigo. O que o gato preto, coitado, tem a ver? Então, o próprio espiritismo mostra essas crenças, como algumas delas são supersticiosas, né? Como uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se bem reconheçam um fundo de verdade em muitas crenças populares, o espiritismo de modo algum dá sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação ha criado. Então ele está falando, mesmo que a gente explique alguns dos fatos, né, que exista um fundo de verdade, então com a ciência que a gente explica, com as leis naturais que a gente explica, existiria um fundo de verdade em algumas coisas que as pessoas falam, né, nessas crenças populares. Isso não quer dizer que elas sejam verdade. Não quer dizer que aquele fundo de verdade torne o todo verdadeiro, tá? Então, tem coisas, sim, que mesmo a gente falando, mas quando a gente fala da lei do magnetismo, então quer dizer que eu posso fazer tal coisa? Não necessariamente. Tem que saber se aquela lei é aplicável para aquele ponto, né? Então, não necessariamente uma coisa só porque existe uma lei natural que explica alguns fenômenos que os outros são verdadeiros. Julgar do espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e tirar todo o valor à opinião emitida. Então, aqui ele só está reforçando. Então, você julgar o espiritismo por coisas que o próprio espiritismo diz que não são verdades, que são supersticiosas, é um tiro no pé, né? É dar a prova da ignorância e tirar o valor da sua própria opinião, porque não tem fundamento nenhum. Vamos lá, acabando. A explicação dos fatos que o espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Então, aqui mais uma vez, então, de tudo que a gente junta, né, do espiritismo, então todas as causas e as consequências que a gente traz aqui, eles formam a ciência e a filosofia que é o espiritismo. E delas a gente precisa ter um estudo sério, perseverante e aprofundado, tá bom? E é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, gente, nessa quinta-feira à noite maravilhosa. E o último ponto que eles trazem, tá? O espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que do assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido seus conhecimentos algures, que não nos romances da ciência, algures, né, em outros lugares, que não nos romances da ciência. Aquele a quem não se possa opor fato algum que lhe seja desconhecido, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça não por mera negação, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios. Aquele, finalmente, que possa indicar para os fatos averiguados causa mais lógica do que aqueles aponta o espiritismo. Tal crítico ainda está por aparecer. Então, né, assim, a gente sabe que não é isso que acontece, né? As pessoas criticam outras religiões e outras ciências simplesmente por criticar, né? A gente faz isso mesmo, né? A gente tem esses preconceitos sem ter um estudo e a gente faz isso também. Mas o que ele está querendo dizer é, a gente não tem que levar a sério um crítico que não conhece o assunto, não se instruiu, não foi procurar nada, que não leu, porque aqui ele está falando, né? Às vezes a pessoa vai falar de uma coisa que já foi até respondida em outro lugar, e assim, a gente precisa levar essa pessoa a sério, porque ele não é um crítico que deve ser, que vai
apontar defeitos. Mas se aparecer alguém que traga uma causa mais lógica do que o Espiritismo estava falando, perfeito, vamos conversar, vamos entender, vamos estudar. Como Kardec falou, entre ciência e espiritismo, fiquem com a ciência. Bom? Último golinho, gente. Vou falando, a garganta vai ficando seca. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou, mais acertadamente, de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecessem os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Ou seja, o espiritismo, ele pode ser entendido do mesmo modo que a gente entendeu o magnetismo. Ainda hoje um pouco mais, né, do que na época do Kardec, mas pensando assim, ele era uma lei que ela era muito pouco compreendida. A abrangência do magnetismo, ela era muito pouco estudada, muito pouco conhecida. E aí, mas mesmo assim, a gente conhecia os efeitos do magnetismo. É a mesma questão com os fenômenos mediúnicos, tá, gente? Então, a gente conhece o efeito, né? A gente conhece o fenômeno mediúnico, mas muitas vezes a gente não conhece as leis que regem aquilo ali, que causaram aquilo ali, tá? É essa comparação que ele está fazendo. Conhecida ela, né? Então, conhecida a causa, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Então, a partir do momento que a gente conhece a causa, que a gente estuda isso, deixa de ser uma superstição, um fenômeno maravilhoso, sobrenatural, tá? Dizemos tão somente que os fatos que o Espiritismo produz nos revelam leis novas e nos dão a explicação de um mundo de coisas que pareciam sobrenaturais. Então, o que o Espiritismo está trazendo é isso, gente. Ele está trazendo leis novas, mas para explicar várias coisas que até hoje, muitas vezes, são vistas como sobrenaturais. Então, o Espiritismo não é algo novo. Ele está trazendo, ele está revelando as leis que estão por trás, que regem os fenômenos que já acontecem há milhares e milhares e milhares de anos. Tá bom? Para fechar, gente, eu coloquei uma passagem que no domingo passado eu estava preparando a apresentação, e aí caiu essa passagem no nosso Evangelho no Lar aqui em casa, e assim, na hora que eu li, eu falei, gente, é perfeito com essa aula que a gente está estudando. Da primeira epístola de São João, desculpa. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Ou seja, gente, o espiritismo, ele vem exatamente para a gente trabalhar a nossa razão. Então, não é porque veio de um espírito que é verdade. Não é porque veio de um espírito que está de acordo com as leis divinas, porque os espíritos, nós vamos ver, né? Nós já vimos um pouco lá no livro dos espíritos, eles são pessoas como nós. Aliás, nós somos espíritos, né? Mas a única coisa é que eles não têm o envoltório da carne. Então, a gente tem que tomar cuidado com comunicações que vêm de espíritos, porque não necessariamente eles falam, né? São de Deus, né? Eles estão ali para trabalhar e aplicar a vontade e as leis divinas. Então, por isso que o espiritismo ele é muito importante, porque aí a gente trabalha o nosso raciocínio. E quando a gente vai trabalhando o nosso raciocínio, conforme a gente for estudando as leis, a gente vai perceber coisas que não fazem sentido, que não fazem conexão com essas leis. E aí a gente já vai conseguir descartar alguma delas pelo nosso próprio entendimento. Tá bom? Pessoal, era isso para hoje. Foi um pouco mais curtinha, como eu falei, essa parte introdutória. Para o pessoal do YouTube, muito obrigada por terem participado com a gente e até semana que vem.